Foram-me feitas muitas perguntas sobre Sanepar, Bradesco, eu vou responder neste vídeo, vou falar também sobre Petrobras e outras perguntas aqui sobre macroeconomia. Se você quer deixar uma pergunta, se inscreva lá no meu Instagram, na descrição do vídeo eu vou deixar. E não se esqueça também do seu like, é muito importante para eu continuar com esses vídeos aqui respondendo a vocês, tá? Vou começar um pouco respondendo perguntas de macroeconomia e depois a gente parte para responder sobre Bradesco e Sanepar. 2027, em caso de reeleição do PT, vai dar alta na bolsa porque o governo irá fazer a correção da rota? Bom, óbvio que eu não posso garantir se o governo vai ou não fazer correção da rota, mas eu acho improvável que ele vá fazer isso justamente em 2027. Você imagina, tá no DNA do PT o populismo, tá no DNA do PT abusar da falta de conhecimento de economia do povo. Então, como é que ele vai se reeleger? Prometendo picanha, prometendo auxílio isso, auxílio aquilo, colar, gasolina de graça, todas aquelas patifarias lá que levam o Brasil mais pro buraco ainda. E aí em 2027 vai ser difícil ele fazer uma reforma, não tem como, né? Mas se, e somente se o governo que for realmente fazer uma correção da rota, isso seria em 2028 em diante, principalmente 2028 e 2029 ali, porque chega 2030 ano de eleição já fica difícil, né? Então, se acontecer, é mais para frente. Então, é provável que a bolsa caia mais ainda em 2027. Óbvio que pode ter uma alta, que é uma correção de uma queda que já acontece ao longo de 2026, porque se ele for reeleito, não cai a bolsa no dia 1 de janeiro de 2027. Vocês já deveriam saber que a bolsa trabalha precificando as coisas. Antes mesmo de ser eleito, quando já está vendo ali as pesquisas e tudo mais, já vai caindo. Você viu o que aconteceu quando de fato o Lula ganhou as eleições ali? Já caiu. E quando foi a transição ali, a PEC da transição caiu ainda mais, por conta da gastança toda programada, caiu pra caramba e depois teve uma correção. Aí depois imaginaram que não seria tão ruim assim, a correção começou a virar um pouco de alta e já devolveu em 2024 ali, na sequência, porque viram que realmente é um caos a forma de governar que eles estão propondo. E se nós formos ver aqui as pesquisas, embora eu não confie muito, mostra no segundo turno, hoje, cenário muito apertado e com Lula ganhando ainda. Olha só, Lula ganha do Gustavo Lima, que foi o que melhor pontuou, 35 contra 41, seguido aqui do Lula, 43 com Tarcísio, 34, aí depois vem Eduardo Bolsonaro e Lula, 44 com 34 e 44-34 também o Marçal. Só que se as eleições fossem hoje, eu acho que teria grandes chances do Lula sim perder, porque ó, vamos imaginar aqui o cenário do Gustavo Lima. Eu não sei a proposta do Gustavo Lima, eu não sei o partido dele, ninguém sabe, né? Eu não sei aqui o que ele entende de economia ou não. Então, assim, precisa ver a equipe dele, né? Ele vai apresentar ali provavelmente um ministro da economia. Só o Lula consegue se reeleger sem falar que era o ministro de economia. Isso é maluquice, né? Mas, enfim, eu teria que ver esses pontos, embora com certeza fosse votar no Gustavo Lima, fosse votar em qualquer um que não fosse o Lula, porque eu já sei a tragédia que é o PT e o próprio Lula, né? Mas eu entendo esse pessoal aqui em dúvida, então eu acho que em momento ali de eleição, vai esclarecendo as coisas, deveria ter um cenário onde a direita fosse ganhar, tá? Inclusive a gente pensa aqui, ó, no Tarcísio. Eu conheço o Tarcísio, mas pô, quantas pessoas não conhecem o Tarcísio que não é do estado de São Paulo? Quem é do estado lá, sei lá, de outro lugar, o cara não tem obrigação de necessariamente conhecer bem ali o Tarcísio. Então, eu entendo sim o pessoal estar em dúvida e deixar esse cenário aqui onde o Lula parece ganhando. Então não veja isso como negativo essa pesquisa, eu veria como positivo se as eleições fossem hoje, teria grande chance do Lula perder sim. Acho que ele é o favorito a perder, inclusive. Mas, por outro lado, ainda mostra uma grande pontuação e hoje nós estamos no auge do caos, que é o quê? Impostos criados infinito, acabamos de vir disso e já emendou numa inflação de alimentos, então tá tudo ruim agora, né? O que acontece é que ele pode dar uma sorte. O agro vai ajudar, a safra do agro já vai melhorar alimentos ali. Então, mesmo ele sem fazer nada, ele vai ter uma ajudinha ali. Temos a questão de que 2026 pode ter o petróleo caindo e ajudando a alta do dólar. Pode ser que ele crie mais populismos, aí o povo aí, estúpido do jeito que é, de economia, não entende nada, vai achar que é brinde, né? Ah, o auxíliozinho extra que eu ganhei. Tem essas coisas, tudo que pode complicar mais o cenário, né? Se as eleições fossem hoje, mesmo mostrando o Lula aqui à frente, eu ainda acho que ele seria o favorito a perder, né? Não a ganhar. Agora, 2026 vai saber, eu acho que o cenário ainda está em aberto. Acabei me estendendo demais, vamos aqui então para a resposta de para onde vai a taxa de juros, e isso pode estar respondido de repente na ata do Copom. Vamos dar uma olhada aqui. A ata do Copom diz que segue olhando ali o mercado de trabalho robusto, a política fiscal expansionista e o vigor na concessão de crédito amplo, que tem dado suporte ao consumo e à demanda agregada. Esses três itens aqui principais internos, e também tem os fatores externos ali, tem a questão do Trump, né, que ele está causando
causando muita pressão em questão da tarifa, mas é mais ali na minha visão, como eu já digo desde o ano passado, é uma pressão que ele joga para o outro lado acabar cedendo e fazer acordos mais favoráveis aos Estados Unidos, né? Bom, mas falando aqui da questão do trabalho robusto, mercado de trabalho robusto, isso vai muito também, na verdade, um fake mercado de trabalho robusto, que é muito auxílio que o governo está dando, auxílio para todo mundo, como eu já mostrei em outros vídeos, e esses auxílios, a pessoa para de procurar trabalho porque ela já está com dinheiro ali, ela sai do índice de desemprego, então não é necessariamente mercado de trabalho robusto, e sim muita pessoa ali sem procurar emprego também, porque ela já está ganhando o dinheirinho dela ali, na boa, e isso aí causa uma pressão ainda maior na inflação, porque é uma pessoa que não está colaborando com a produtividade do país, mas está ali, ó, recebendo um dinheirinho para aquecer ainda mais a inflação, né? E isso aí também vai colaborar com a política fiscal expansionista, que é a gastança do governo aí de monte, né? Então é por isso que nós temos esse cenário de inflação pressionada, né? E aí a gente vê aqui eles falando que o cenário de curto prazo segue adverso, né? A inflação acumulada dos 12 meses permanecerá acima do limite de superior ali da meta, né? Que a meta é 3 e o limite é 4,5 e deve permanecer assim por 6 meses consecutivos, pelo menos eles estão avaliando aqui, né? Eles falam que o cenário externo segue desafiador, a questão ali do Trump também e tudo mais, né? E tem a questão da desancoragem das expectativas da inflação que eles sempre estão de olho. Então lá atrás, quando eles aumentavam a taxa de juros, mesmo com a inflação dentro da meta, eu dizia para vocês, né? E tinha gente que falava que tá maluco, não sei o que, eu trazia economistas renomados, a pessoa não acreditava, trazia a própria visão do Banco Central, a pessoa não acreditava, né? O que eles estavam fazendo? Vendo que a inflação do amanhã iria subir, não deu outra. Imagine se eles não tivessem subido a taxa de juros, então, naquele momento, a inflação estaria ainda pior, né? E na ata do Copom divulgada hoje, eles vão lá então e reafirmam, né, esse ponto que o Copom decidiu aumentar a taxa de juros em 1 ponto percentual por unanimidade, e na próxima reunião, se mantendo o mesmo cenário que eles estão vendo hoje, eles devem aumentar em mais 1 ponto percentual, eles estão observando ali, né, e deixam em aberto de repente aumentar mais na sequência. Só que acontece, eu acho que também a dominância fiscal em algum momento vai bater na porta, aquele cenário onde não adianta mais aumentar a taxa de juros porque não vai pressionar mais a inflação para baixo. Então eles provavelmente vão olhar isso também. Vamos ficar aqui de olho. O fato é que provavelmente na próxima reunião deve aumentar em mais 1 ponto percentual a taxa de juros. O fato é que o mercado espera a taxa de juros acima de 15% e algumas casas de análise, como por exemplo Itaú, já esperam em 15,75%. E pode vir a chegar lá, porque como nós vimos o Banco Central falando, a inflação deve ficar acima do limite, que é de 4,5%, por os próximos 6 meses. Então, resumindo essas perguntas, é que nós temos cenários de incertezas de curto prazo, questão dos juros e tudo mais, e de médio prazo, quem será o novo governo, quais serão as políticas, o que vai acontecer ali. Então temos dúvidas aqui, só que nós temos também bolsa barata, e nesse cenário eu vou então comprando, eventualmente eu posso queimar um pouquinho de caixa, mas eu me controlo muito no caixa. Como eu já disse outras vezes para vocês, até diminuiu um pouquinho o caixa no Brasil, mas foi pouquíssima coisa. Por outro lado, eu aumentei um pouco o caixa em dólar ali, como vocês podem ver aqui na corretora que eu infiro, e está ali o meu dólar rendendo 5%, que é 0,5% acima da taxa de juros americana, então está rendendo 5% ao ano, rende diariamente, e de volta e meia eu coloco um pouco mais ali. Então, de modo geral, meu caixa está muito estável, porque nós temos incertezas que podem sim fazer a bolsa ficar mais barata, mas por outro lado nós temos ações muito baratas, o que me faz sempre ser comprador e às vezes, como eu disse, pelo menos aqui no caixa que eu tinha em reais, até queimar um pouquinho, mas de modo geral o caixa segue muito estável. Se você pretende queimar todo o caixa agora, pode ser que você tenha uma maior chance de levar ferro, porque pode ser que caia mais, pode ser que a situação piore. Se você não compra agora, pode ser que você leve ferro, porque nós já caímos estamos tão absurdamente baratos que pode ser que seja uma oportunidade ímpar. E se você vender, aí é que você tem a maior chance de levar ferro mesmo para tentar comprá-lo na frente, quando o cenário maravilhoso acontecer. Também a chance maior é ferro. E o ferro assim, sem volta, tá? Então, na minha visão, é ir comprando e olhando, principalmente individualmente, cada empresa, acha que tá barato. Ah, eu comprei, ela caiu mais. Dane-se, é assim mesmo que funciona. E de novo eu reforço que nesse cenário todo de incerteza faz muito sentido você ter também reserva de oportunidade em dólar, né? Se você quer, a melhor corretora para fazer isso é a Coinfure, que você pode fazer ali um Pix de reais para dólar e sem ter aquela cobrança de taxas que as outras corretoras cobram, spreads altíssimos, você vai ter, na verdade, seu dinheiro convertido em mais dólares ainda, deixa ele rendendo em dólar e aí você pode ir comprando na própria Coinfure
ações americanas, se quiser também tem ações brasileiras, ações de outros países e tem também o Bitcoin, que também é uma grande reserva de valor ali, que assim, no longo prazo tende a valorizar bastante. Só não se esquece de na sua inscrição utilizar meu código de convite TOPACOINS, que aí após você comprar ali Bitcoin ou alguma ação que você queira, por exemplo, você vai acabar concorrendo a ganhar R$ 1.250 em ações do Banco do Brasil. E vamos para a última pergunta antes de entrar no Bradesco e nas da Sanepar, né? Quantos por cento no mínimo você acha interessante de ter no exterior? Lá você investe pensando em dividend yield? Essa foi a pergunta do João Paulo, né? Uma pergunta muito boa, eu imagino que no mínimo 30% eu deveria ter, estou próximo disso, mas estou buscando isso. E lá no longo prazo, quem sabe, na próxima vez que a Bolsa Americana também ficar barata, mesmo aqui estando barata, desta vez eu vou dar prioridade para os Estados Unidos e tentar buscar ali os 50% e 50%. Mas é que como hoje aqui está mais barato e lá não, fica difícil eu tentar buscar 50% lá neste momento. Mas a minha meta de longo prazo, longuíssimo, em algum momento, longuíssimo prazo, tá? 50% Estados Unidos, 50% Brasil. Hoje eu gostaria de estar pelo menos aos 30%. Estou tentando isso. As valorizações das ações lá que estão me ajudando, porque os aportes estão mais fortes aqui no Brasil, tá? E essa questão de buscar dividend yield, nem no Brasil eu sou tão focado no dividend yield assim. Eu olho o dividendo, é bacana, representa que são ações de perenes, né, normalmente, mas não é esse o meu foco exatamente. Eu gosto muito de crescimento de dividendos, por exemplo, não necessariamente o dividendo alto. Dividendo é um item adicional. E no caso do exterior, ainda mais, né? O fato é que agora com a bolsa em alta, exatamente nesse momento, as empresas de dividendo têm uma certa atratividade lá que elas não estão tão esticadas assim. Tem o ETF SCHD que eu gosto muito, que ele mostra ali empresas de crescimento de dividendos. Então não é aquelas que pagam maior dividendo, mas aquelas que historicamente sempre crescem os dividendos, que tem bons números no momento. Eu já expliquei esse ETF aqui no canal, dá uma olhada depois, e é um ETF que nesse momento fica mais atrativo, eu gosto muito dele, tá? Mas enfim, espero ter respondido sua pergunta. Agora vamos aqui então ao Bradesco. Bradescão da Massa é uma boa? E como podemos ver, o Bradesco ele vinha numa certa recuperação e começou a cair por questões macroeconômicas principalmente. O cenário do Brasil continua complicado, o Haddad trouxe um corte de gastos com mais gastos ainda. Esses gastos serão discutidos agora em 2025, a questão da isenção ali para quem ganha 5 mil, então ainda existem problemas aqui na questão da macroeconomia. Ele pode oscilar, ele pode vir a cair mais de repente. Tem a questão da inadimplência do Brasil, né? E tem a própria recuperação dele que atua na ponta contrária, né? Ele vai se recuperando ali, talvez o mercado vá se agradando mais. Então, o que se vale nesses momentos é equilibrar a sua carteira entre ações mais arriscadas, entre aspas, num curto prazo, com ações que estão mais tranquilas. É o que eu costumo fazer, pelo menos. Então, por isso que eu não venho comprando Bradesco, porque eu estou ali com outros. Então, olha só, ele vem nesta queda toda, está um PVP de 0,77 e um PL de 8,82, que ainda está no começo do caminho da recuperação, né? Se a gente compara aqui ó, os PLs com os outros bancos, ele está até acima, né? Ó. Mesmo o BBDC3 está acima aqui um pouco do Itaú e do Santander. Só que se a gente compara com o Santander, por exemplo, eu acredito que o Bradesco tende a ter mais recuperação a acontecer aqui, né? Então, olha só, o Bradesco ele deve divulgar o seu resultado no dia 7, eu vou trazer aqui no canal, né? Uma análise aqui do que está acontecendo. Mas o mercado já está ali avaliando o que será que vai acontecer com o resultado do Bradesco. Eles esperam que o lucro do Bradesco suba. A gente está vendo aqui que o Banco do Bradesco está começando uma recuperação e essa recuperação vai dar uma pontada para cima. Por quê? Porque o lucro do quarto trimestre de 2023 foi muito fraco. Ele vai pôr aqui um lucro em linha mais ou menos com o terceiro trimestre ou um pouco acima. O Banco Inter, por exemplo, está projetando um lucro do Banco Bradesco de 5,3 bilhões, que seria aqui um lucro recorde do último ano, subindo mais o lucro e substituindo uma base muito baixa do quarto T23, né? Se a gente pensar, por exemplo, que o primeiro trimestre de 2025 deve vir bem melhor aqui que o primeiro trimestre de 2024 também. Então, aos poucos, ele vai ali colocando uma base mais forte. A recuperação do Bradesco não termina agora na sexta-feira com o resultado do quarto trimestre. É só o começo, né? Esse aqui foi o plano que ele traçou.
para o 2024, que termina agora na sexta-feira, e inicia um novo plano de 2025, né? Que vamos ter objetivo de ganho de eficiência, revisão do footprint, maior sinergia, com maior sinergia com empresas ligadas, ganho de market share em crédito, que aliás vai ser um desafio na questão ali da inadimplência alta, né? E depois ainda continua até 2028 com o seu plano de recuperação. Até lá vão surgir narrativas, vão surgir oscilações de macroeconomia, e aí quem tentar ser o grande esperto que vai vender na baixa e comprar na mais baixa ainda, pode ser que venda na baixa e nunca mais consiga comprar o mesmo preço, pode ser que esteja na alta quando você quiser voltar. Então é grande chance do quê? De ferro, é do grosso, ou se você preferir ainda manter no ferro, o ferro, é um dos dois que vai acontecer aí. E a mesma regra vale para os compradores corajosos, né? Aquele comprador que compra hoje a ação e no mês seguinte, ou mesmo que seja no ano seguinte, ele já quer que ela esteja subindo, né? Senão ele fica de chororô aí pela internet. É ferro, então é grosso aí, tome-lhe porque é para aprender que da próxima vez você investe nas ações no longo prazo. Eu não estou brigando aqui com quem me fez a pergunta, tá? Estou falando que você tem que sempre que investir entendendo a empresa, né? Entendendo o que acontece com a empresa, e aí você foca nela, e aí tudo dá certo no longo prazo se tudo estiver correndo conforme você espera. Eu vou falar aqui um fator adicional que pode fazer o Bradesco dar uma subida em algum momento, é a OPA da parte de seguros dele, da parte da seguradora do Bradesco, tá? E agora vamos à pergunta sobre Sanepar, que é onde mora o grosso, que é onde mora o ferro mesmo pesado. O que acontece? Pensa em vender parte da posição de Sanepar. Quando o precatório for precificado, cara, primeiro pessoa que trouxe aqui no YouTube questão desse precatório fui eu, né? Se você volta lá no ano passado, no comecinho do ano passado, eu trouxe esse assunto, junto com um fato relevante que passou despercebido pela maioria, né? Que trazia um pouco mais de luz a um assunto que já era antigo, né? Já não era de hoje esse assunto. E aí eu só falei ali e a partir de um tempo depois vários youtubers começaram a falar, e aí começou um zum tal, e aí começou esse negócio de gente comprando Sanepar por conta dos precatórios, o que me deixa enlouquecido, não de raiva, mas enlouquecido de meu Deus, o que está acontecendo com esse pessoal? E depois não dá ruim o negócio, aí vai ficar, você falou dos precatórios. Sim, eu falei dos precatórios, fui o primeiro, mas eu não falei que ia comprar Sanepar por causa dos precatórios, não é verdade? Eu já vinha comprando Sanepar desde quando? Há muito tempo. Quando veio esse negócio dos precatórios, já tinha subido um monte, inclusive. Eu comprei pega as mínimas da Sanepar dos últimos vários anos. É ali que eu tô comprando a Sanepar, né? Junto com várias pessoas aqui que acompanham o canal e gostam do case. Aí começou a surgir essa questão dos precatórios. Então é o seguinte, as minhas compras de Sanepar, elas estão concentradas aqui, ó, nestes fundos aqui de Sanepar. Ela deu uma alta explosiva de 2023 em diante, veio a questão da indenização, aí ganhar mais luz ao mercado, que aliás já era um ponto antigo, mas ganhou mais entendimento aí que estava mais próximo. A ação começou a subir ainda mais, aí tem essa queda, aí tem essa alta, e essa queda porque não vai acontecer, e vai, não vai, e vai, não vai, e fica nessa volatilidade maluca, ao qual eu não estou envolvido nela, eu venho comprando Sanepar neste fundo aqui. Eu até estou continuando a comprar ela agora, conforme eu disse várias vezes para vocês, porque eu entendo que a empresa está barata, então eu não compro ela nesses topos aqui, não porque ela esteja cara, porque mesmo nesses topos, na minha visão, ainda está barata. Só que quando ela cai, eu sei que ela está com grande chance disso, por conta dessa volatilidade maluca do pessoal trader aí, eu vou comprando nessas quedas aqui, embora, caso dê ruim na indenização, eu já vou chegar lá, ela possa cair mais. Mas eu não estou comprando por conta da indenização, eu estou comprando Sanepar por conta disto aqui, este lucro que não para de crescer e os resultados ao qual eu entendo do setor. Invista em empresas que você entende. Eu trabalhei 8 anos para a Sabesp, então eu entendo do setor, então eu estou tranquilo nesse case, eu posso comprá-lo à vontade aqui, porque eu sei que na minha visão ainda está barata. Ah, é o dividendo que não sei o que, né? Demora, essas palhaçadas aí para mim é tudo bobagem, né? Então a empresa aqui tem 6% de dividendo no momento, mas cresce ao longo dos próximos anos. É o que vai acontecer com todo esse investimento que ela está fazendo, vai trazer um crescimento nos resultados, o payout vai subir quando o momento ali de investimento dela reduzir, né? Então isso tende a demorar um pouquinho, não é da noite para o dia. Ela está num processo de investimento e ainda assim ela pagar 6%, ainda em processo de investimento, redução de payout e no momento de que ela subiu tanto assim, mostra que é uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos sim, né? Porque ela subiu bastante também. E
Se vier alguma notícia concreta dos precatórios, pode ser sim, pode ser não. Provavelmente ela deve dar uma disparada, porque afinal a indenização é de 3,9 bilhões e é praticamente aqui a metade do valor de mercado da Sanepar. Isso pode voltar a dar uma folga para ela nos processos de investimento e ela aumentar o payout de novo ali para o normal, o que levaria esse dividendo a números ainda mais bacanas, né? Poderia ela pagar parte disso em dividendos, poderia pagar dívida, podia fazer um monte de coisa aqui. Só que o que acontece? Essa indenização não temos clareza do valor que será destinado aos acionistas da Sanepar, a empresa Sanepar, na verdade, não aos acionistas, a empresa. E ela pode, inclusive, ainda sair em 2025, porque a Sanepar disse que a LOA ainda nem foi finalizada ali, então podemos ter novidades ainda para este ano, sim, tá? Só que pode ser que essa indenização não vá ser destinada toda para a Sanepar. Provavelmente não será toda, uma parte dela. E a grande dúvida está aqui. É uma parte muito grande? É uma parte média? É uma parte pequena? Existem esses riscos aqui, tá? Então, o que está acontecendo? Essa indenização de 3,9 bilhões pode ser revertida em modicidade tarifária, que é quando a indenização que a Sanepar recebe é repassado aos clientes dela. Só que isso depende da composição da indenização. E acreditem, eu tentei destrinchar isso, desisti e cheguei a perguntar, tentando ser mais ali preciso na pergunta para tentar extrair alguma resposta do RI da Sanepar, e eles não conseguem responder, né? Já fiz essa pergunta já há um tempo. Então o que acontece é o seguinte: não temos certeza de quanto isso será revertido em dinheiro para a Sanepar e quanto será revertido em modicidade tarifária. Isso foi uma pergunta, inclusive, de um membro do canal ontem feita a mim e, infelizmente, não consegui dar um percentual para ele, embora tenha me esforçado. Ele chegou ali a falar que acredita que 70% seria em modicidade tarifária e não reverteria à empresa. Pode ser, embora eu ache que não. Por que acontece? Para a gente chegar a uma conclusão, nós temos que decifrar tudo o que está ali na indenização, o que é reconhecimento de investimentos não reconhecidos anteriormente, o que é impostos de não sei o que é não sei o que lá. Tem que tirar tudinho um a um e tentar ir cruzando qual seria o percentual que vai para o consumidor e qual fica com a empresa, e pode mudar muito diante disso, né? Dependendo do que for, pode ter um range muito grande. Na minha opinião, e assim, eu não consegui ser preciso nisso de forma alguma, tentei, me esforcei nisso, mas é muito complicado, porque não basta apenas o meu conhecimento do setor, não basta o conhecimento da empresa, não basta nada disso. Tem questão jurídica e tem questão ainda surpresa da AGEPAR, tá? Então, na minha visão, chute. 60% vai para a Sanepar, 40% vai para o cliente. Chute! Isso seria o suficiente para fazer, sim, as ações da Sanepar dar uma subida muito bacana, porque é uma indenização porrada, qual o mercado não está vendo muito. Porém, se de repente sai pior, vamos supor que eu esteja errado e sai nada, ela pode cair. Então, por isso que eu vou comprando ela aqui nessas baixas, ao qual eu considero ainda barata, mas tem um risco de cair e tem o risco de subir, a depender muito de como vai sair essa indenização. A chance de subir é maior? Acho que sim. Lá atrás, quando eu falei a primeira vez dessa indenização, eu cheguei a pôr um desconto ali de 30%, que é geralmente o padrão que eu costumo pensar de indenizações, porque sempre pode ter alguma surpresa, mas aqui no caso da Sanepar pode ser mais que 30%, vou pôr aqui 40%, e ainda assim eu posso ser surpreendido negativamente com um desconto maior ou de repente menor também. Então assim, é uma grande surpresa, não sabemos qual será exatamente o número. O que eu entendo é que a empresa hoje cotada a 26,76 ainda assim está descontada, mesmo que a indenização valha nada, mesmo que não venha nada de indenização. Isso quer dizer que se amanhã o governo falar não vai ter indenização, é tudo modicidade tarifária, quer dizer que a empresa não vai cair? Óbvio que não, porque existe um monte de trader aí comprando Sanepar por conta disso, os caras vão vender e as ações podem cair. É basicamente isso. Olha quanto si que nós temos aqui. É uma porrada de si. Então vale você ficar muito mais atento ao case Sanepar do que vai ter indenização ou não vai. Então eu não compro por causa da indenização, eu não vendo por causa da indenização, eu não nada por causa da indenização, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal ativando o sino para você não perder quando eu trouxer novos vídeos. E também considere se tornar membro do canal. Estamos passando agora por um período de resultados das empresas e muitas dessas empresas eu vou levar apenas para os membros lá do canal, tá bom? Um abraço e até o próximo. Valeu!